Por que diabo a minha vida deve ser arruinada? Questionou Devon Ravenel, carrancudo. Só porque um primo de quem nunca gostei caiu do cavalo? Theo não caiu exatamente, corrigiu Weston, irmão mais novo de Devon. Ele foi jogado do cavalo. Obviamente o cavalo o achou tão insuportável quanto eu o achava. Devon andava de um lado para outro na sala de visitas em passadas curtas e inquietas. Se Theo já não estivesse com o maldito pescoço quebrado, eu mesmo teria prazer em fazer isso. West relanceou um olhar ao mesmo tempo impressionado e divertido para o irmão. Como consegue reclamar quando acabou de herdar um condado que compreende uma propriedade em Hampshire, terras em Norfolk, uma casa em Londres? Mas não posso dispor de nada disso, pois estão todas em Morgadio. Perdoe a minha falta de entusiasmo por terras e propriedades que nunca serão de fato minhas e que não posso vender. Você talvez consiga romper o morgadio dependendo de como foi estabelecido. Se conseguir, poderá vender tudo e terminar com essa história. Que Deus permita. Devon olhou para uma mancha de mofo no canto com uma expressão de nojo. Ninguém com o mínimo de bom senso vai esperar que eu more aqui. O lugar está desmoronando. Aquela era a primeira vez que os irmãos colocavam os pés no priorado Eversby, a antiga propriedade de família construída sobre o que restara de um monastério e de uma igreja. Embora Devon tivesse recebido o título de nobreza logo depois da morte do primo, 3 meses antes, ele esperara o máximo possível, até deparar com a montanha de problemas que encarava naquele momento. Até ali, ele só vira aquele cômodo e o saguão de entrada. As 2 áreas que mais deveriam impressionar os visitantes tinham os tapetes desgastados, a mobília em mau estado, o reboco da parede rachado e escurecido. Nada daquilo gerava boas expectativas sobre o resto da casa. Precisa de uma reforma, admitiu West. Precisa ser demolida. Não está tão ruim assim. West se interrompeu com um urro quando seu pé afundou no tapete. Ele recuou e observou no chão uma depressão do tamanho de uma tigela. Que diabo! Devon se abaixou e levantou o canto do tapete, revelando um buraco na madeira apodrecida do piso. Balançou a cabeça, colocou o tapete de volta no lugar e foi até uma janela com painéis de vidro facetado. A moldura estava corroída, as dobradiças e os encaixes enferrujados. Por que isso não foi consertado? Perguntou West. Por falta de dinheiro, é óbvio. Mas como isso é possível? A propriedade tem mais de 8.000 hectares. Todos aqueles arrendatários, os rendimentos anuais. Fazendas já não são mais lucrativas. Nem em Hampshire. Devon lançou um olhar sombrio para o irmão antes de voltar a atenção para a paisagem do lado de fora da casa. Em qualquer lugar. O cenário da região era verde e bucólico, caprichosamente dividido por sebes floridas. No entanto, em algum lugar além do alegre amontoado de chalés com teto de palha, das faixas de cultivo bem demarcadas e do bosque muito antigo, milhares de quilômetros de trilhos de aço estavam sendo instalados para a invasão dos motores de locomotivas e vagões. Por toda a Inglaterra surgiam novas fábricas e cidades ao redor desses trilhos, mais rápido que flores na primavera. Por pura má sorte, Devon herdara um título justo no momento em que uma onda de industrialização varria as tradições aristocráticas e os modos de vida da elite. Como você sabe? Perguntou o irmão. Todo mundo sabe, West. Os preços dos grãos desabaram. Quando foi a última vez que você leu o Times? Não presta atenção nas conversas que ouve no clube ou nas tabernas? Não quando o assunto é a agricultura. Foi a resposta sucinta de West. Ele se jogou em uma cadeira e esfregou as têmporas. Não gosto disso. Achei que havíamos concordado em nunca levarmos assunto algum muito a sério.
Estou tentando. Mas a morte e a pobreza têm seu modo de fazer tudo parecer bem pouco divertido. Devon apoiou a cabeça no vidro da janela e continuou, irritado. Sempre vivi com conforto, sem precisar me dedicar a um único dia de trabalho honesto. Agora tenho responsabilidades. Ele pronunciou a última palavra como se fosse uma obscenidade. Vou ajudá-lo a pensar em maneiras de evitá-las. West procurou no casaco e pegou uma garrafinha prateada no bolso interno. Ele a abriu e tomou um longo gole. Devon arqueou as sobrancelhas. Não é um pouco cedo para isso? Na hora do almoço você já estará bêbado. Sim, mas isso não vai acontecer se eu não começar agora. West voltou a erguer a garrafinha. Os hábitos de autoindulgência, refletiu Devon com preocupação, estavam começando a cobrar um preço ao seu irmão mais novo. West era um homem alto e belo de 24 anos, com uma inteligência aguda que ele preferia usar o mínimo possível. Ao longo do ano anterior, o excesso de bebidas alcoólicas fortes tinha dado um contorno arredondado ao rosto de West e engrossado seu pescoço e sua cintura. Embora fizesse questão de nunca interferir na vida do irmão, Devon ainda se perguntava se deveria mencionar aquele inchaço. Não, West apenas ficaria ressentido pelo conselho não solicitado. Depois de devolver a garrafinha ao bolso do casaco, West uniu as pontas dos dedos, formando uma pirâmide, e olhou para Devon por cima deles. Você precisa acumular capital e providenciar um herdeiro. Uma esposa rica resolveria os dois problemas. Devon ficou pálido. Você sabe que nunca me casarei. Ele compreendia as próprias limitações. Não nascera para ser marido nem pai. A ideia de repetir a farsa da infância que tivera, agora no papel do pai cruel e indiferente, o deixava arrepiado. Quando eu morrer, continuou Devon, você será o próximo na linha de sucessão. Acredita mesmo que vou viver mais do que você? Perguntou West. Com todos os meus vícios? Tenho tantos quanto você. Sim, mas trato os meus com muito mais entusiasmo. Devon não conseguiu conter uma risada amarga. Ninguém teria previsto que os dois irmãos seriam os últimos de uma linhagem que havia começado na conquista normanda da Inglaterra. Infelizmente, os Ravenels sempre foram muito ardentes e impulsivos. Cediam a todas as tentações, se permitiam todos os pecados e zombavam de todas as virtudes. Como resultado, tinham tendência a morrer mais rápido do que conseguiam se reproduzir. E agora restavam apenas 2 deles. Embora Devon e West fossem bem-nascidos, nunca haviam feito parte da nobreza, uma ordem tão purista que os níveis mais elevados eram impenetráveis, até mesmo para as altas classes. Devon sabia muito pouco das complexas regras e rituais que distinguiam os aristocratas das massas de plebeus, mas tinha conhecimento de que a propriedade de Eversby não era uma sorte inesperada, e sim uma armadilha. Um lugar que não gerava mais renda. Um lugar que devoraria o modesto rendimento anual do fundo fiduciário de Devon, que o destruiria e então faria o mesmo com o do irmão. Vamos deixar a linhagem dos Ravenels chegar ao fim, sugeriu Devon. Nosso lote é e sempre foi péssimo. Quem vai se importar se o condado for extinto? Os criados e arrendatários podem não gostar de perder sua renda e suas casas, comentou West com ironia. Que todos se enforquem. Vou lhe dizer como proceder. Primeiro vou mandar a viúva e as irmãs de Tel fazerem as malas. Elas não têm utilidade alguma para mim. Devon, começou West, parecendo desconfortável.
Depois encontrarei uma forma de romper o morgadio, dividirei toda a propriedade e venderei por partes. Se isso não for possível, tirarei tudo de valor que há na casa para em seguida colocá-la abaixo e vender os escombros. Devon. West indicou a porta onde estava parada uma mulher pequena e esguia, com um véu preto cobrindo o rosto. A viúva de Tel.